Missão dada, parceiro, é missão cumprida. Pede pra sair. Claro, gente, que Jesus não falava desse jeito. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre esse negócio de missão. Missão. Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que Jesus esperava dos discípulos e o que ele espera de nós. Mas antes de começar, trimestre novo, cenário novo e vinheta nova também. Michel, roda pra gente. Muitos historiadores acreditam que as 3 décadas mais importantes da história mundial tenham acontecido quando um pequeno grupo de homens, sem estudos, mas guiados pelo Espírito Santo, impactaram o mundo com a mensagem de Jesus. A lição desse trimestre vai falar sobre o livro de Atos, que nada mais é do que um relato dessas 3 décadas cruciais, que vão da ressurreição de Jesus até a primeira prisão de Paulo em Roma. A morte de Jesus deixou os discípulos muito confusos, afinal eles achavam que o Messias seria um revolucionário, um líder político, e aí Jesus foi e morreu. Como assim? O legal é que 3 dias depois, Jesus ressuscitou, e com isso a esperança reacendeu no coração dos discípulos. Mas a alegria não durou muito não, Jesus já frustrou esse sonho dizendo que os deixaria mais uma vez. Gente, eu acho que nessa hora os discípulos pensaram até em pedir para sair. Mas vamos entender melhor um pouquinho por que os discípulos tinham esse pensamento. A Bíblia tem 2 tipos de profecias messiânicas, que são profecias que estão no Antigo Testamento e que falam sobre a vinda do Messias. A primeira delas prevê um Messias soberano, que governaria para sempre. Já a outra prediz um Messias sofredor, que morreria pelos pecados do povo. Essas profecias não se contradizem, mas podemos dizer que elas foram colocadas numa ordem errada. Isso gerou uma falsa compreensão do Messias na Terra e fez com que os discípulos olhassem Jesus como um revolucionário político, chegando até o absurdo de brigar sobre qual deles seria o mais importante nesse governo. Vê se pode. Mesmo Jesus explicando tudo o que iria acontecer, os discípulos não entendiam. E quando a crucifixão aconteceu, eles ficaram numa deprê total. E agora, quem poderá me ajudar? Mas não pense que a história ficou por isso mesmo não. Jesus ressuscitou e com isso a esperança dos discípulos, que ainda estavam no processo de compreensão da missão que eles tinham. E em Atos no capítulo 1, verso 8, Jesus deu uma importante mensagem antes de partir. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Com esse verso, Jesus mostrou 4 elementos que devem estar presentes na missão dos discípulos e na nossa também. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo, como uma representação da presença divina e auxiliadora. Segundo, a importância do testemunho, ou seja, compartilhar com o mundo a experiência deles com Cristo. Terceiro, o plano mundial da missão, que era uma estratégia grande e não deveria se limitar a pequenas localidades. E por fim, o fato dos discípulos não ficarem só em Jerusalém. O plano era alcançar até os confins da terra. Tentar conquistar o mundo. Jesus estava no Monte das Oliveiras com os discípulos e ainda os abençoava quando Lucas descreve que ele foi elevado para o céu. Alguns podem imaginar que Jesus subiu em pé, ou que ele foi flutuando, outros acham até que ele foi como o Superman. Não importa. O que vale é que ele foi para o céu de uma maneira sobrenatural, realizada por Deus. Mais do que a maneira como Jesus foi levado, o ponto alto desse episódio é quando 2 anjos apareceram para os discípulos e asseguraram que da mesma maneira que o Messias subiu, ele deveria descer. O máximo, não? Bravo! Uau! Baita injeção de ânimo, não é? Lucas descreve que depois disso os discípulos voltaram para Jerusalém e ele diz que eles estavam tomados de grande júbilo, ou seja, sorrindo para as paredes. Eles tinham entendido que Jesus só voltaria quando a mensagem fosse levada a todo mundo, ou seja, quando a missão fosse cumprida. A curiosidade que o autor da lição traz é que Jesus tinha vários irmãos e eles eram um pouco céticos em relação a ele. Mas quando os discípulos voltaram para o quarto onde estavam alojados, lá em Jerusalém, lá estava Maria, mãe de Jesus, algumas mulheres e os irmãos de Jesus, esperando para que os discípulos pudessem orar com eles. O combustível da esperança deles era a certeza de que o Espírito Santo viria em resposta à oração. Certamente que sim. Outro ponto legal que a lição destaca é que depois da traição de Judas, a comunidade cristã ficou com a missão de escolher um substituto. Mas não pense que podia ser qualquer um, não. O principal requisito da escolha era encontrar alguém que testemunhou a ressurreição de Cristo. E por que isso era tão importante? Porque, com frequência, a ressurreição é vista como uma evidência poderosa da messianidade de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus verdadeiramente é o Messias e a ressurreição prova isso. Dentro desses requisitos estavam 2 homens, José e Matias. E acredite ou não, essa decisão foi tomada com um sorteio, um método muito comum naquela época. Como os 2 eram igualmente qualificados, os discípulos não estavam preocupados, pois sabiam que a vontade de Deus seria feita. O interessante é que depois do Pentecoste, a sorte não foi mais usada, já que eles recebiam orientação direta do Espírito Santo. Entendi.
Resumindo tudo então, a missão de pregar o evangelho até os confins da terra não foi destinada apenas aos primeiros discípulos. Não, nós somos os discípulos do século 21 e enquanto a obra não for realizada, a promessa da sua vinda não vai se cumprir. Ellen White, na lição de sexta-feira, diz assim: a comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os que creem, abrange todos os que confiam em Cristo até o fim dos tempos. É um grave erro supor que a obra de salvar pessoas depende apenas do pastor ordenado. Todos aqueles que receberam a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Todos que receberam a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a Igreja, e todos que tomam sobre si os seus sagrados votos comprometem-se, assim, a serem colaboradores de Cristo. Se fôssemos resumir as palavras de Ellen White em uma frase, seria essa: missão dada é missão cumprida. Acredite, galera, você não vai querer sair dessa. E aproveitando a deixa, eu quero pedir para você que ainda não segue esse canal, para entra lá no canal, se inscreve e curte agora. Segue também a nossa página Escola Sabatina Jovem lá no Facebook, beleza? Um abraço, até semana que vem. Tchau!